Arielle Matos e tá começando agora o programa E aí, vai encarar? Hoje, a minha convidada é uma pessoa super especial. Ela é fisiculturista formanda em nutrição, a Amanda Perim. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada por me receber aqui no seu espaço. É um privilégio para mim estar participando do teu programa, desse bate-papo. Ai, que bom. Amanda, me conta como é que foi o teu começo lá no fisiculturismo. Tu começou como nutrição ou como fisiculturista? Na verdade, eu costumo dizer assim que foi o esporte e a nutrição que me escolheu. Uhum. No sentido de eu frequentava academia, não era nada, não era 100% assídua, era bem daquela pegada de pessoa que ia na segunda, faltava na terça, na quarta, ia na sexta. E até que uma colega minha, uma amiga, ela chegou pra mim, assim, até então eu não a conhecia, chegou na academia e perguntou pra mim se eu não tinha o intuito de competir. Aí eu perguntei pra ela, competir o quê? Aí ela falou assim, fisiculturismo. Só que até então eu não tinha nenhum contato, não conhecia ninguém, não tive nenhuma proximidade com o esporte. E ela reiterou essa pergunta várias outras vezes quando me encontrou na academia. E até que uma vez, quando ela mencionou, eu acho que pela terceira ou quarta vez, eu fui pesquisar a respeito do esporte e foi então, não, eu acho que é o momento de eu me desafiar. E eu sempre gostei muito de desafio, muito de pôr à prova, assim, de me testar. Aí, como eu sempre gostei muito de doce, eu pensei, é a oportunidade que eu tenho para me desafiar, ficar um tempo sem o açúcar. Então, procurei um profissional da área que fazia preparação de atletas e iniciei minha preparação, então, para o meu primeiro campeonato em dezembro de 2019, para subir no campeonato em agosto de 2020. Então, foi praticamente aí de 8 a 10 meses de preparação para o meu primeiro campeonato. Então, nesse contato que eu me aproximei da nutrição, porque o processo de finalização, ele exige muito essa questão de manipulação de alimentos, de resposta do físico, tanto metabólica ali, questão de como os nutrientes agem mesmo no processo de finalização. Então, eu me identifiquei super e acabei, digamos que, deixando minha primeira graduação, que é em Direito, para assumir, então, a nutrição. Ai, que legal. E como é que eles escolhem, assim, a pessoa para fazer o fisiculturismo, sabes? Como que é feita a escolha, assim, porque ela te convidou do nada, assim, mas eles vê mais ou menos o perfil da pessoa? Não, na verdade, assim, ela já tinha participado, ela também foi uma atleta, e não é que é uma escolha, a pessoa decide, quero competir. Mas assim, não é... Mas tem que ter um corpo. Tem que ter, isso. E é o que a gente costuma falar, algumas pessoas pensam que subir no fisiculturismo, no campeonato, quer subir numa determinada categoria, mas na verdade é a categoria que te escolhe. Isso porque você tem que respeitar a sua biologia, respeitar a linha do teu físico. Então, eu, por exemplo, Amanda, que sou atleta wellness, não conseguiria subir no campeonato de fisiculturismo na categoria biquíni, por exemplo. Porque a biquíni, ela tem uma linha mais fina, ela tem uma porção de quadril também mais delicado. É um físico muito mais delicado, definido, mas delicado. Sem tanta proporção de glúteo, sem tanta proporção de quadríceps. E como eu tenho um físico, uma genética que tem mais facilidade em desenvolver a porção de glúteo, quadríceps, não teria como eu subir na biquíni. Então, o perfil hoje que eu me enquadro dentro do fisiculturismo é o wellness. Então, você decidindo, não, quero participar, aí você tem que visualizar como que meu físico encaixa de acordo com as categorias que já existem. E, é claro, trabalhar em cima para melhorar os pontos que os árbitros exigem em cima do palco. Entendi. Pô, que legal. E quanto tempo que você treinou, se preparou para competir? Para o meu primeiro campeonato, assim, como eu não tinha muita noção e a gente precisou fazer um trabalho tanto de hipertrofia, de ganho de massa e depois inicia um processo de definição, que é o cutting que a gente fala, deu em torno de 8 a 10 meses. Tá? Então, para o meu campeonato eu levei mais ou menos esse tempo. Não é tanto tempo, assim, né? Isso é muito relativo de pessoa a pessoa. Então, tem meninas, pessoas que precisam de um tempo aí de 12 meses. Tudo a depender de como está o seu físico hoje e da categoria que você vai entrar. Hoje, se eu me organizar para a questão de subir no campeonato, eu consigo me preparar em 12 semanas, né? Porque hoje eu já adquiri uma maturidade muscular, uma densidade muscular e já sei como o meu físico responde a cada protocolo que eu sigo, né? Mas isso é muito
muito assim, muito subjetivo de cada pessoa. Ia depender de cada físico também. E qual parte do corpo que tu mais trabalha, assim, na academia? Hoje, visando o esporte, fisiculturismo, eu bato bastante em cima da porção de glúteo, porque a minha categoria existe o tal do glúteo gota, que a gente fala, que é puxando as duas porções ali em relação às suas posteriores. Então, assim, bato bastante no sentido de trabalhar bastante a porção de glúteo posterior de coxa. Porque hoje a categoria exige uma diferenciação, assim, bem visível, um volume de glúteo maior e essa porção de gota puxada. Então, assim, bato bastante nos exercícios que trabalham esse grupo muscular. Que massa. E tu tá formando em nutrição, né? Sim. Tu que fez a tua própria dieta pra competir? Não, hoje, assim, não consigo montar, não que não consiga, mas eu tenho um coach que me auxilia nesse sentido, porque quando a gente se autoavalia é muito difícil você identificar em quais pontos você tá errando, tá falhando. Então, justamente, ele vem para me dar esse norte, essa orientação. E para fazer as manipulações também de sódio, de carboidratos, ali de finalização, que exige esse olhar técnico e de alguém de fora, porque, como eu disse, é muito difícil você se autoavaliar. Sim. Então, assim, hoje eu tenho um coach que me auxilia nesse sentido. Entendi. E qual que é a melhor idade? Qual melhor idade tu acha que a pessoa precisa para começar a treinar? Olha, para fazer musculação? Pra musculação, assim. Porque tu também é bem envolvida na musculação, né? Sim. Tu precisa ser, né? Pra te poder competir. Uma coisa casa com a outra, né? Mas assim, para iniciar com musculação, acho assim, até que sou suspeita em dizer. Primeiro, porque não que não seja minha área, muito embora eu viva bastante, mas eu acredito, hoje eu vejo, digo, crianças, adolescentes começando musculação com 12, 13 anos, né? É claro, com acompanhamento específico, de acordo com o objetivo também, né, do adolescente, mas eu acredito que em si o esporte, quanto mais cedo você começar melhor, né? Seja musculação, seja defesa pessoal, seja natação, qualquer outro esporte, eu acho que sempre é muito bem-vindo em qualquer idade. E aí, voltando lá para o fisiculturismo, como é que foi a tua preparação? Foi muito difícil, assim, tu teve que parar de comer muito? Ou como é que foi? A primeira foi bem desafiadora, sabe? Porque acredito que a maioria das mulheres tem essa necessidade pelo açúcar, principalmente no período pré-menstrual. Sim. Biologicamente, o nosso corpo, ele pede, assim, alimentos mais palatáveis. Então, assim, foi um tanto quanto desafiador mesmo. Principalmente porque eu sempre fui mais do açúcar. Mas foi aquela questão de alinhar a mente, né? Eu costumo dizer que quando você tem um objetivo e a tua mente está bem alinhada, o teu corpo, ele aguenta quase que tudo, né? Sim. Então é a nossa mente que a gente precisa sempre preparar, sempre alinhar, porque o corpo, ele responde de acordo com aquilo que a gente acredita e coloca mesmo em mente que é possível. E pra ti, qual que foi a pior parte, o treino ou a alimentação? Eu acredito que na finalização, o treino, você mantém um rendimento alto a tal nível, com baixíssimo carboidrato, com pouca energia, assim, é bem delicado. Né? Tu deve ter ficado bem estressada, né? Estresse, aí tem a demanda o quê? De trabalho, de estudo, família, então assim, a finaleira ali realmente é para quem pode, né? Para quem quer. Mas é um processo que vale 100% a pena e, sobretudo, é um processo de autoconhecimento. Que legal. Sabe? Fácil não é, né? Mas o retorno depois de se autoconhecer é o que vale por completo. Que legal. E deixa eu te perguntar ali sobre a parte de nutrição. Qual é o certo de se alimentar? É em 3 horas mesmo pra te ter uma dieta ali regrada? É isso mesmo? Não necessariamente. O que a gente tem que avaliar muito é o quê? É o contexto em que a pessoa está vivendo, a fase em que a pessoa está vivendo, o objetivo que ela almeja, né? Ver a resposta do físico dessa pessoa. Então, assim, não necessariamente você precisa se alimentar de 3 em 3 horas, né? Isso, como eu disse, vai depender muito do objetivo da pessoa. A gente também tem que analisar as necessidades da pessoa. Se possível, é claro, fazer um exame bioquímico também para avaliar fatores de vitaminas, minerais, mas não necessariamente que seja uma regra se alimentar de 3 em 3 horas. Tu não precisa ficar comendo sempre. Assim. Não. E isso, cada pessoa melhor se adapta de alguma forma. Por exemplo, há pessoas que não conseguem fazer um treino de musculação de alta intensidade sem se alimentar anteriormente. Há outros, no entanto, que conseguem fazer um
um ótimo treino em jejum. Então, isso é muito adaptativo, isso é muito subjetivo de cada pessoa. Então, assim, não é uma regra, uma boa dieta é aquela que você segue a cada 3 ou 3 horas? Não, isso não. Mandinha, e falando lá da parte do fisiculturismo, tu falou um pouco que cada um tem o seu biotipo, né? Cada um compete com o seu estilo, né? Isso. Qual parte do corpo que é mais avaliada no teu estilo? Na minha categoria, então, é a porção de glúteo. Ah, tu tinha... Isso, porção de glúteo, volume no quadríceps. Assim, nada muito... nada de muito volume, uma leve definição, mas principalmente porção de glúteo com um formato de gota bem evidente. Né, em relação também às posteriores ali, bem marcadas. Então, hoje a minha categoria, ela pede o quê? Linha de cintura fina, né? Sim. É claro que eles avaliam um conjunto. Então, feminilidade, desfile, cabelo, pele, unha, qualidade de pele também é bem avaliado. Mas isso aí em todos, né? Em todos, isso. Mas na minha categoria hoje, eles pedem bastante esse desenho de gota da porção dos glúteos. Então, é um ponto bem marcante na linha da categoria wellness. Pô, é ótimo competir, porque daí é um incentivo pra te melhorar ainda mais o teu com corpo, certeza. né? Que legal. Principalmente para nós mulheres que a gente quer sempre um glúteo mais redondinho, né? Porção de quadríceps, membros inferiores mais avantajadas. Então, inclusive é uma categoria que surgiu no Brasil, justamente para trazer essa linhagem feminina, de porção de glúteo um pouquinho maior, né? Ter esse volume um pouco mais de maior densidade na parte dos membros inferiores. Então, essa categoria que eu participo hoje, ela nasceu no Brasil. Então, justamente porque grande linhagem das mulheres brasileiras apresentam esse físico. Entendi. E você deve receber muitos elogios da mulherada lá no Instagram, né? As meninas pedem pra treinar contigo? Pedem dicas pra ti, assim? Pedem, realmente me pedem ali no Instagram, assim, tantas dicas em relação a treino, como alimentação, né? Hoje, como eu vivo a nutrição, então muito mais hoje alimentação do que em específico de treino, né? Mas muito embora, assim, elas me pedem, e o que eu posso auxiliá-las, né, de acordo com até onde eu tenho conhecimento. Também estudo a parte, muitas matérias dentro da área da educação física, mas assim, dou uns conselhos, né, algumas orientações, mas me pedem bastante, sim. E vocês tomam anabolizantes, assim, pra competir? Fala um pouco sobre isso. Sim, pra gente subir hoje no campeonato de fisiculturismo para fins competitivos, ou seja, quero subir para ganhar, não tem como a gente não fazer o uso de recurso ergogênico, né? Ou farmacológico, enfim. Inclusive, no meu último campeonato, que eu participei agora em março, eu subi sem nenhum uso de ergogênico, justamente porque eu queria me desafiar para saber até onde eu conseguiria, né, alcançar, até onde o meu físico responderia. Mas, assim, foi nítido e evidente que eu não tive uma linha tão expressiva como as meninas. Eu não consegui, de repente, também porque foi um curto período de tempo, minha preparação, foram de 2 semanas praticamente, mas eu não atingi o nível de condicionamento que elas atingiram, que é claro que a gente consegue subir nessa qualidade fazendo uso do anabolizante, tá? Mas fiz o quê? O uso do anabolizante, ele não desmerece toda a construção que você faz antes. Então, é o que a gente costuma falar. É a cereja do bolo. Não existe anabolizante que faça milagre sem uma boa dieta, sem um bom treino, sem cardio. Então, para você subir num campeonato, é claro que se faz uso de hormônio pra gente atingir o feeling, que a gente diz, né? A nata na nata ou a cerejinha mesmo. Mas o físico se constrói mesmo diariamente ali, com boa alimentação, bom plano alimentar, com musculação pesada e cardio, assim, à vontade. Porque tem gente que acha que só vou tomar anabolizante ali já tô perfeita, né? É o que a gente costuma falar, toma o anabolizante, mas fica em casa, come mal, né? Não tem uma boa alimentação. De efeito nenhum vai ter. Tá? Então, quando a gente pensa para subir mesmo, não quero ganhar, para você atingir um condicionamento, hoje não tem como dizer que não faz o uso. Tá? Agora, eu trouxe umas plaquinhas aqui de mito e verdade. Aí, aqui tu vai me falando e vai me explicando, né, também. Fala o que é mito, o que é verdade. E sobre nutrição, tá? Certo. Pra emagrecer, precisa cortar todos os doces? Olha, mito, tá? Isso o quê? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, é claro que a gente analisa, conforme eu comentei anteriormente, todo o contexto. Mas o processo de emagrecimento, assim, fazendo o resumão, a gente precisa o quê?
gastar mais do que se alimenta, tá? Então, vamos pensar na questão do doce. Eu poderia facilmente incluir, por exemplo, um chocolate numa dieta para fins de emagrecimento, fazendo controle calórico dos demais alimentos que se coloca dentro do plano. Então, assim, não necessariamente a gente precisa excluir todos os carboidratos ou todos os doces. É claro que quando a gente fala em termos de qualidade, e é claro, a depender do doce também, vamos supor que a gente traga um chocolate, digamos, de 70%, 80% de cacau. Esse chocolate, inclusive, ele tem flavonoides, tem substâncias que liberam a serotonina, liberam hormônios que facilitam até, inclusive, uma adesão, tá? Então, não vejo necessidade de excluir todos os doces para fins de emagrecimento. Mas lembrando que o cálculo das calorias precisa ser feito para ter justamente esse ajuste e não prejudicar no processo de emagrecimento. Fruta engorda? Ai, gente, esse é o maior mito de todos os tempos. Como eu disse, nenhum alimento ele tem o poder de emagrecer ou engordar uma pessoa. A gente não pode avaliar por um único alimento, e sim pelo conjunto de todas as refeições feitas, o quê? Num dia e num processo, né? Num período de tempo. Então, assim, gente, fruta, inclusive, é uma forte e aliadíssima para quem busca emagrecimento. Por quê? É rica em fibra, tem bastante água, então é super indicada para quem busca emagrecimento. Mas tem que tomar cuidado, assim, de não comer muito também? E esse cuidado a gente tem que ter com todos os alimentos. Conforme tem aquele ditado, o que define o veneno é a quantidade, é a dose. Então, vamos supor, no processo de emagrecimento, a gente utiliza frutas que são menos calóricas e que, em tese, trazem mais volume. Por exemplo, melão, melancia. Então, assim, você consegue trazer uma grande quantidade e pouquíssima caloria. Ao contrário, por exemplo, da banana, né? A banana, ela já é mais calórica, então, assim, a gente tem que fazer esse controle. Não é porque pode ajudar no emagrecimento que é livre também. E a gente opta por frutas que auxiliam no processo. Então, tudo é pensado. Contexto da pessoa, a palatabilidade, o momento da pessoa, a rotina. Então, tudo isso a gente precisa avaliar na hora de colocar no plano alimentar. Top. Entendi. Água com limão emagrece? Ai, gente, esse é outro mito. Não necessariamente que água com limão emagrece, tá? O mito no sentido de que, conforme até comentei anteriormente, o conjunto total de toda a refeição da pessoa que vai definir emagrecimento ou não, né? Então, água com limão, ela ali pura e simplesmente uma água saborizada, tá? Não que ela vai potencializar aí o processo de emagrecimento, porque a gente precisa considerar todos os alimentos que a pessoa, todas as refeições que a pessoa faz ao longo do dia e num período de tempo. Então, assim, mito. Entendi. Tá? E para emagrecer, não pode comer arroz e batata? Outro mito, Só tá? Então, assim, batata, inclusive, é uma forte aliada para quem busca emagrecimento, né? Porque, assim, numa grande quantidade de batata, a gente tem poucas calorias, tá? Então, assim, é claro que a batata não tem um dos baixos índices glicêmicos que a gente fala, mas, como eu disse, não precisa eliminar todos os açúcares, os doces, né? Ou os carboidratos para fim de emagrecimento. Mas frisando, é necessário sim fazer um cálculo, estimar uma quantidade para você trabalhar em cima disso, né? O processo de emagrecimento, ele é matemático, né? Então, por isso que a gente sempre tem que calcular o quê? A atividade que a pessoa faz, a rotina dela, para em cima disso criar um plano alimentar hipocalórico visando o quê? Gastar mais do que aquilo que ela está consumindo, tá? Então, assim, não existe um alimento que tenha um poder único e específico de engordar ou emagrecer, né? É claro que a gente tem que fazer esse controle ali de acordo com a alimentação dela no decorrer do dia, e isso num período de tempo que se objetiva o emagrecimento, por exemplo. E alimentos gordurosos não são saudáveis? Isso também é outro mito, tá? O que a gente tem que avaliar é o quê? Gordura, qual é a fonte de gordura, tá? Hoje, assim, já tem estudos que apontam que gordura saturada inclusive, que são responsáveis ali por baixar o teu HDL, piorar o seu LDL, né, que a gente fala, o colesterol ruim. Então, assim, gorduras, nosso corpo, ele precisa de gordura, tá? E a questão é fazer boas escolhas, escolher mais fontes de gorduras que são mais saudáveis, por exemplo, fontes de gorduras de origem vegetal, de oleaginosas, e dar uma segurada, então, no consumo de gorduras de fins saturados, tá? Que a gente encontra principalmente alimentos de origem animal. Então, por exemplo,
manteiga, essas de produtos mais industrializados e processados. Entendi. Café da manhã é o alimento mais importante do dia? Olha, isso é muito subjetivo, mas eu poderia dizer que sim, tá? Tem até aquele ditado, tome café como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo, né? É a primeira refeição do dia. Então, assim, digamos que a gente tem o resto do dia, não digo para queimar, mas que eu digo assim, para processar, para metabolizar, né, aqueles alimentos. Então, assim, eu sigo a linha de que o café da manhã realmente é muito importante. Mas como eu disse, é uma questão de adaptação. Existem pessoas que não têm muito apetite na parte da manhã e que tranquilamente pode fazer sua primeira refeição ali, o almoço, né? Desde que fazer o controle dentro dessa janela de alimentação e fazer escolhas por bons alimentos e de que essa falta do café da manhã não se reflita nas demais refeições, que isso pode acontecer, tá? Dependendo da rotina da pessoa, por não tomar café, às vezes o corpo ele quer compensar lá na tua janta, então você acaba comendo às vezes o dobro ou o triplo do que necessariamente precisaria naquele período, naquele momento do dia. Alimentos light são mais saudáveis? Olha, mito, tá? Não necessariamente a questão do light, que isso a gente pensa na questão de concentração do açúcar, tá? Mas a gente poderia, como eu disse, fazer escolhas por alimentos light sim, mas no sentido de, como que eu posso te dizer, tudo a gente precisa avaliar o contexto da pessoa, o momento que ela vive, o que ela faz, a atividade que ela faz. E o light, ele traz essa questão mesmo da concentração do açúcar, então assim, não necessariamente que é o mais saudável, tá? Entendi. Carboidrato engorda? Ai, gente, mito. Em demasia, sim, assim como tudo também... Tudo que é em excesso, né? Porque a pessoa vai estar consumindo mais do que aquilo que ela está gastando. E tudo aquilo que a pessoa come mais, seja carboidrato, ou seja proteína, ou seja gordura, ela vai ter um ganho de peso, tá? Então, assim, por que o carboidrato ele é o vilão dos vilões? Porque a maioria das pessoas come mais o carboidrato porque ele é mais palatável, tá? E o que a gente tem de mais fácil acesso hoje no mercado? Hoje, se você vai no mercado, você encontra muito mais fácil um pão do que, por exemplo, um ovo pronto, ou o que você vai hoje que você encontra de proteína de mais fácil acesso no mercado? Uma sardinha, né? E às vezes é até mais barato também, né? Justamente, muito mais em conta do que uma proteína hoje no mercado. Então, assim, as pessoas tendenciam muito mais o carboidrato porque ele tem mais fácil acesso, a produção é mais rápida. Então, assim, o processo tá de mais fácil acesso, digamos assim. E é obrigatório beber 2 litros de água por dia? Olha, mito, tá? Isso é muito individual, porque a gente faz um cálculo ali de 0,35 ml por quilo de peso. Então, isso é muito individual de cada pessoa, a depender do peso que a pessoa está apresentando hoje. Então, assim, a gente faz o cálculo em cima de 0,35 a 40 ml por quilo de peso. Então, se colocou esse padrão para fim de que a pessoa tenha uma maior hidratação, mas não necessariamente seja 2 litros. Precisa sempre levar em consideração o peso da pessoa para fazer esse cálculo. Nossa, que legal. Aprendemos bastante aqui. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha contigo para te conhecer melhor mesmo, tá? Tu tem 5 segundos para responder, tá? Ai, meu Deus. Me fala 3 manias suas. Eu tenho mania de comer cenoura crua. Então, segundos. 3 manias. Cenoura crua. Cenoura crua. Ai, gente, que difícil. 4. De tirar uma foto sempre quando eu tô na academia, na frente do espelho. É um hábito meu. Ai, meu Deus. E comer ovo com aveia. São hábitos, assim, rotineiros. Nossa, mas cenoura crua, sim, deve ser horrível. Não, eu sou suspeita porque eu gosto. Tá. 3 sonhos de infância. Nossa, que difícil. Escrever um livro é um sonho que eu tenho já há muito tempo. De infância, que difícil. Então, escrever um livro deles. De agora, né? Pode ser. Palestrar tem sido assim algo que eu venho construindo como um sonho mesmo. E 5. Ai, meu Deus. 4. Outra sonho. Ai, gente.
ter um nome de carreira, assim, dentro da área da nutrição. Ah, Acho legal. que é um terceiro que eu tenho todo almejado. mundo quer ser referência, né? 3 lembranças da sua infância. Nossa, bolacha. Minha avó, inclusive, estava fazendo hoje. Bolacha é uma lembrança muito forte que eu tenho de infância. Hidratar o corpo. É algo que minha mãe sempre trabalhou bastante com a gente. E consumo de chá. Minha mãe sempre trouxe isso desde muito nova e que eu trago até hoje, então é uma lembrança muito forte, assim. Top. Me remete muito à infância também. Super saudável desde criança mesmo. Na verdade, minha mãe chama isso de ser um pouco chata com a alimentação. Ela sempre disse que eu era muito nojentinha. Então, alguns hábitos eu trago, assim, desde que me conheço por gente mesmo. Que legal. 3 coisas que você não gosta nas pessoas. Ai, gente... não que eu não goste, mas é algo que me dá um certo desconforto, assim, preguiça, sabe? Negatividade. Eu sou uma pessoa muito positiva e, é claro, tenho meus momentos também que tem os meus pontos negativos, mas a negatividade, assim, constante é algo que me incomoda mesmo. E desculpas por qualquer coisa. Sim. Ah, não fiz isso por causa daquilo, sempre colocando um porquê do porquê do porquê. Isso é algo que me deixa um pouco, assim, incomodada. Tá. E 3 coisas que não pode faltar na alimentação. Salada, legumes, assim, verduras. Fruta é algo também que eu não deixo todos os dias ser presente na minha rotina. E fonte de proteína. São 3, assim, que eu não deixo faltar, que realmente são essenciais. Ai, muito legal, Amanda. Muito legal a tua presença. Agradeço muito. Tu ensinou, muito pra gente. Eu mesma já aprendi bastante. Fico feliz, eu vejo assim que tudo que a gente puder auxiliar, contribuir, por mínimo que seja, acho que deve ser bem compartilhado, principalmente em relação à alimentação. Hoje nós temos acompanhado aí que a obesidade é uma doença, tá? Então a gente precisa buscar o tratamento e ela começa dentro de casa, desde a infância. Alimento, ele é afeto, ele é sentimento, justamente aquilo que você me perguntou, 3 sonhos de infância, 3 águas que te remetem à infância e facilmente a gente se remete a alguma refeição, algum momento de confraternização comendo com a nossa família, né? Então, esse processo ele deve ser trabalhado desde pequena com os nossos pequenos na infância. Então, nós somos aquilo que nós comemos e nos alimentamos, e não só por questões fisiológicas e biológicas, mas inclusive espiritualmente, né? Então, é isso. Que legal, Amanda. Obrigada, pela tua presença. Foi muito gostoso de conversar contigo. Eu que agradeço. E espero te ver mais vezes. Ah, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. E... Deixa teu contato, Amandinha, pra quem quer fazer uma consultoria contigo, né? De nutrição. Pode estar me chamando pelo Instagram, tá? É amanda.perim com 2 i's e M de Maria no final. Só me chamar lá no direct, que eu explico como é que funciona, dou toda a orientação e informações necessárias também. Você atende online só, né? Isso. Legal. Então muito obrigada, Amandinha. E esse foi nosso programa de hoje. Eu espero você no próximo domingo às 19 horas.